A letra tá pequena? Não, tá bom, pra mim tá bom. Eu tô numa tela de computador, tá bom. Certo. Então, vamos começar a reunião de estatística, complicações e óbitos de maio de 2020. Eu sou Ana Vitória, residente de cirurgia geral do Hospital HULW. Vou apresentar um pouco do que foi o mês de maio aqui na enfermaria. Nós tivemos 8 internações, sendo 6 altas. Foram realizadas 11 cirurgias, sendo 7 cirurgias de urgência, 7 eletivas e 4 de urgências, 100 cirurgias ambulatoriais, não tivemos nenhuma. Uma cirurgia suspensa, nenhuma cirurgia cancelada. Ainda tivemos uma suspensa? Uma suspensa foi um distúrbio de coagulação que a paciente tinha, e Certo. ela acabou internando um dia antes, não deu tempo a recuperar, acabou sendo remarcada. O tempo médio de permanência em dias foi 11,2 dias. Não tivemos nenhuma complicação, esse número aqui saiu errado, e nenhum óbito. Falando um pouco sobre as cirurgias de urgência, foram 4 cirurgias, não tivemos nenhuma cirurgia de urgência de pequeno porte, tivemos 3 de médio porte e uma de grande porte. Nas de médio porte, nós tivemos uma laparotomia exploradora, com a retirada de 7 compressas da cavidade abdominal, numa paciente, acho que até o senhor que operou também ela. Eu coloquei as compressas. Isso, colocou as compressas, e aí essa última cirurgia foi para retirar as compressas, foi com o doutor Fernando Melo, Matheus GR2, Antônio DR1 e doutora Lourdes como anestesista. Tivemos também outra laparotomia exploradora, com drenagem do abscesso intracavitário, com o doutor Carlos Marcelo, doutora Paula da GO e doutor Juliano como anestésio. Não entrou nenhum residente nessa cirurgia. Foi Essa uma é uma condição que except... é uma que eu Oi? iria operar e operou no dia seguinte, a doente testou positivo alguns dias depois, é isso? Isso, para Covid. Aí foi uma condição excepcional que o doutor Carlos entrou como se fosse da geral, mas que a gente não participou tanto, nem teve que ficar evoluindo depois. Ela foi para a Covid, ficou com o dreno de Blake, depois ela teve alta da Covid e veio para a gente, só para a gente tirar o dreno e dar alta para ela. Tivemos também uma colestectomia videolaparoscópica por uma colecistite, uma paciente da GO também, com o doutor João Sucupira, Diogo como R2, Antônio como R1 e doutora Lourdes como anestesista. De grande porte, nós tivemos uma gastrectomia parcial com a enterectomia, realizada uma enteroanastomose e uma gastroenteroanastomose. O doutor Marcelo Gonçalves, Matheus de R2, Antônio de R1 e doutora Lourdes como anestesista. Isso Era foi um o quê? paciente que tinha feito uma GDP há um ano atrás e ele não fez o tratamento oncológico, acabou recebendo a neoplasia na gastroenteroanastomose prévia, e aí ele veio obstruído e teve que fazer essa cirurgia de urgência. De cirurgias eletivas, nós tivemos 7, nenhum de pequeno porte. De médio porte, nós tivemos uma videolaparoscopia diagnóstica, com a biópsia de peritônio parietal e linfonodo mesentérico. Era uma suspeita de tuberculose intestinal, com o Dr. Marcelo Gonçalves, Matheus e Diogo DR2, eu como R1 e Dr. Ábido como anestesista. Tivemos também outra videolaparoscopia com drenagem de abscesso hepático, com o Dr. Marcelo Gonçalves, Matheus e Diogo DR2, eu como R1 e doutora Rafaela como anestesista. Era uma paciente diabética, tinha tido um processo piogênico no olho esquerdo, tendo que anuclear o olho esquerdo, teve esse abscesso hepático também, e a gente drenou porque não tinha material para fazer drenagem percutânea na época. Tivemos a terceira de médio porte, a videolaparoscopia diagnóstica com biópsia de peritônio parietal e transversostomia, com o Dr. Daniel Ortiz, Matheus e Diogo de R2, eu como R1 e doutora Janaína como anestesista. Era suspeita de neoplasia de cólon, que depois se confirmou realmente, e ela estava obstruída, por isso que teve que fazer a transversostomia. De grande porte, nós tivemos 4, uma gastroduodenopancreatectomia,
com o Dr. Cássio, Dr. Daniel Ortiz, Matheus de R2, Antônio de R1 e doutora Fernanda, como anestesista, no carcinoma de cabeça de pâncreas. Tivemos também uma derivação biliodigestiva com o Dr. Marcelo Gonçalves, Diogo de R2, Antônio de R1, Dr. Antônio Rafael como anestesista. Essa era uma paciente bem antiga que já tinha tido uma lesão de via biliar prévia na colestectomia, já tinha evoluído com abscessos hepáticos, com colangite, e por último ela veio com foi um biliotórax, segundo o doutor Daniel Pires descreveu. Qual é o nome A dela? bilha... Essa doente está rolando há muito tempo. Né? Oi? Qual é o nome dela? Essa doente está rolando para a gente? Linda Lúcia. Tá. Linda Lúcia. Foi. E aí ela teve esse biliotórax, teve que drenar o tórax também, e o doutor Marcelo acabou fazendo a derivação biliodigestiva mais alta, acima do que ela já tinha feito, para ver se melhorava, e ela evoluiu bem, teve alta, aparentemente, e deu tudo certo. A terceira foi uma laparotomia exploradora, com a biópsia de lesão hepática, uma derivação biliodigestiva, com colestectomia e com gastroenteroanastomose, por carcinoma de cabeça de pâncreas também, com o Dr. Marcelo Gonçalves, Diogo, DR2, Antônio, DR1, Dr. Bernardo como anestesista. Tivemos também, por último, uma trissegmentectomia hepática direita, um paciente que tinha CHC, tinha hepatite C também, história de alcoolismo, mas eu para a gente com essa suspeita do carcinoma hepatocelular, que se confirmou na biópsia de congelação no intraoperatório, e aí o doutor Marcelo optou por fazer a trissegmentectomia. Tirou todo o lobo direito e tirou mais uma parte do segmento 4. Foi Matheus, R2, Diogo também participou, eu participei como R1 e a doutora Alana como anestesista. O senhor tem alguma dúvida, professor? Quer perguntar algum detalhe? Tranquilo, né? Então, no total de participação dos cirurgiões, foram 2 cirurgias com o doutor Daniel, uma com Fernando Melo, 6 cirurgias com Marcelo Gonçalves, uma com o doutor Cássio, uma com Carlos Marcelo e uma com o doutor João Sucupira. Em relação à participação dos residentes, foram 7 cirurgias, contando com a participação de Matheus. Não precisa descrever. Deu uma travada aí. Parece que ela travou. Tá ruim, viu? Então, Matheus participou de 7 cirurgias como R2, Diogo participou de 8 cirurgias como R2, Antônio como R1 participou de 5 e eu como R1 participei de 4 cirurgias. Nós tivemos uma cirurgia suspensa, foi uma GDP, que foi suspensa por distúrbio de coagulação, que a paciente se internou um dia antes e não deu para corrigir a tempo. Não tivemos nenhuma cirurgia cancelada, nenhuma complicação e nenhum óbito. Então, aqui no gráfico ficaram 8 internações em maio. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, mas a tua tela não está com a gente. Só um minuto. Agora foi? Foi. Entrou. Pronto. Estava aqui dizendo que não tivemos só uma suspensa por distúrbio de coagulação, no GDP. Não tivemos nenhuma cirurgia cancelada, nenhuma complicação e nenhum óbito. Então, nos gráficos, nós ficamos com 8 internações, uma queda gigantesca.
Tivemos 6 altas, porque 2 deles eram pacientes que ficaram aqui mais tempo, passando de maio. Tivemos 11 cirurgias no total, sendo 7 cirurgias eletivas e 4 cirurgias de urgência, uma média bem menor também. Não tivemos nenhuma cirurgia ambulatorial. Tivemos uma cirurgia suspensa. Não tivemos nenhum óbito e nenhuma complicação. Esse é um número surpreendente para o momento que a gente está, né? Que normalmente, quando você está numa situação dessa, acaba internando só encrenca e, consequentemente, complicação e óbito aumenta. É um número surpreendente. É que a gente chegou tão perto do zero que nem complicação e óbito tivemos, né? Isso, não tivemos nenhuma. E o tempo médio de permanência foram de 11,2 dias no mês de maio. Um tempo maior também, como o senhor disse, eram pacientes mais complicados, então acabou que passou mais tempo internado. São doentes, os doentes que internam ficam muito tempo e não tem os outros para baixar o número, né? Isso. Não tem jeito. Exatamente. Foi isso, professor. Tá bom, vamos para o Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar? Então tá bom, eu gostei. Muito bem. Tá muito Joia, bem. obrigada. Parabéns, obrigada. O teu tá onde? Vou colocar aqui o de Elosman. Só um minuto. Sou Elosman, R1. Subverteu a ordem, foi? Professor, Oi, professor. o próximo é Rodrigo, que tá lá no trauma já há um mês. Aí, quando voltar... Mas acho que ainda tem mais ainda. Tem uns 2, 3 antes de trauma pediátrico, não tem? Acho que não, professor. Acho que logo depois era trauma nos extremos de idade. Era até esse nome. Acho que não. E aí, professor? Não, a gente vai fazer. A gente tá aqui, a gente vai fazer. Só quero ver o que foi pulado. Certo. Tem o de Rodrigo e tem o de Antônio. Antônio tá de férias. Aí tem o de Rodrigo, que eu acho que é choque, hemoderivados. Ah, era esse que eu achei que ia ser hoje. E aí o outro era... É o de Antônio, R1C. Tô tentando abrir aqui, peraí, pronto, cheguei. Que eu acho Trauma que na mulher. Tinha 3 antes desse. Tinha trauma na mulher? Esse eu não lembro, não. Eu lembro das pequenas intervenções, que eu acho que é Antônio. Que era, inclusive, a Ana Vitória, que ia fazer trauma na mulher. Pelo menos eu estava na lista aqui. Tinha o de Mariana, de Antônio e de Vitória, antes. Na semana que vem a gente tenta retomar a sequência. Porque Tá joia, professor. Você disse que o choque... O problema, você sabe o que é? É que a gente vai falar de muita coisa em trauma pediátrico, né? Que a gente deveria ter falado em choque antes. Esse é um dos pontos. Inverter extremo de idade e mulher não faz muita diferença, mas falar de choque antes faz. E eu hoje me toquei de uma coisa, que a gente não tem um seminário sobre a parte de respiratória. Não sei se a gente entra com tudo isso em tórax, né? Mas eu acho que eu vou acrescentar, já que a gente não está... Então, vamos fazer esse extremo de idade, depois a gente entra com choque, entra com a parte respiratória, pequenas intervenções e retoma a sequência. Tá bom? Tá joia, professor. Pronto, dando continuidade aqui, a gente vai apresentar trauma pediátrico. O trauma pediátrico ele é um tema muito importante,
porque ele continua a ser uma das causas mais comuns de óbitos e sequelas na infância, certo? Numa estatística dos Estados Unidos, a principal a bibliografia foi o ATLS, uma média de 10 milhões de crianças atendidas por ano, vítimas de trauma, e onde mais de 10 mil morrem a cada ano. E as principais causas de mortalidade que foram observadas foram falhas na abordagem da via aérea, falha no suporte ventilatório, no reconhecimento e no tratamento das hemorragias abdominais e intracranianas, que constituem essas causas de insucesso na reanimação da criança. Dentre os tipos e padrões das lesões, foi observado que os traumas associados a veículos automotores era a principal causa de mortalidade geral, de morte geral em crianças vítimas de trauma, seguindo na sequência, em ordem decrescente, afogamentos, incêndios domiciliares, homicídios e quedas. Abusos na infância também tendo uma importância, principalmente em menores de 12 meses. E projetos de armas de fogo num público com mais idade, crianças mais velhas e adolescentes. As quedas foram constatadas que a maioria dos traumatismos na criança, mas raramente evoluíam com morte. A maioria das quedas... Oi. Está travado no primeiro slide. Tá aqui também, tá? Trauma pediátrico. Internet. Deve ser a internet, então, né? Acho que não, porque a gente está te ouvindo bem, você está dentro do mesmo... Uhum. Agora foi. Foi? Tá em tipos e padrões da lesão, tá indo e voltando. Pronto. Eu já sei o que tá acontecendo. É o seguinte, quando tá botando pra ir pra tela cheia, ele tá mandando a tela que tá ficando como se fosse a tela anterior do computador do PowerPoint. Ele não tá indo pra tela cheia, não. Minha sugestão, já que tá dando erro em colocar a tela cheia agora, do lado lá embaixo onde tem a apresentação de slides, tem um livrinho. Coloca esse livrinho. Assim? Pronto. Foi? Foi. Joia. Continuando. Com relação às características dos doentes pediátricos, eles têm algumas particularidades, que é o principal objetivo do seminário, é destacar as características, as particularidades de diferenças anatômicas e fisiológicas da infância, né? Que elas são associadas a padrões distintos de mecanismo de lesões no trauma. Embora as prioridades de tratamento sigam aquela sequência do ABCDE, sejam as mesmas do adulto. Os traumatismos fechados mais graves são os que envolvem o cérebro, assim, desenvolvendo apneia, hipoventilação e hipóxia, que são 5 vezes mais frequentes que a hipovolemia com hipotensão em si, em crianças graves. E demonstrando ainda mais a necessidade de ser agressivo na abordagem da via aérea, né, nessa tentativa de reanimação. O tamanho e a forma dos pacientes pediátricos também tem particularidades, eles têm uma menor massa corporal, então, com essa menor massa corporal, uma maior força aplicada por unidade de massa corporal, gerando, assim, uma lesão mais importante. Associada a isso, tem menos gordura e tecido conjuntivo para proteger, e uma maior proximidade entre os órgãos, né? Ocasionando uma alta incidência de lesões múltiplas. A cabeça deles são proporcionalmente maior e, assim, tendo uma alta incidência de lesões cerebrais contusas, né? O esqueleto deles tem uma calcificação incompleta, é um esqueleto mais flexível, originando lesões de órgãos internos, frequentemente que não tem uma fratura óssea associada, contígua. Por exemplo, uma contusão pulmonar sem uma fratura de arco costal propriamente dita. E a superfície corporal deles também, eles também têm uma relação da superfície e volume corporal maior. Deles é bem extensa, predispondo à hipotermia mais facilmente. Tem que se atentar também para o estado psicológico dessas crianças. Foram observados que
quando essas crianças vítimas de trauma grave, eles têm uma regressão do seu comportamento psicológico, algumas têm dificuldade de interação social, dificuldade de aprendizado, e até desenvolver alterações psicológicas e psiquiátricas. E também atentar, na hora da abordagem do trauma, que elas ficam com uma interação mais reduzida com estranhos quando você vai examinar ela, principalmente quando elas estão submetidas a esse estresse ou à dor, dificultando você obter uma história e fazer um exame físico adequado da criança. Com relação aos efeitos a longo prazo, você pode ter alterações no crescimento da criança, principalmente quando atinge a placa de crescimento, a FISE. Você pode ter alteração de desenvolvimento físico e psicológico. Dos equipamentos também temos particularidades. Existem dispositivos apropriados para o tamanho da criança, baseado nos Estados Unidos, eles usam a fita métrica de Broselow. Eu coloquei mais para questão de informar, porque não é uma coisa que é comum no nosso dia a dia, né? Nessa fita métrica, eles conseguem estimar o peso através da altura, e além disso, de um lado também tem as doses, as drogas recomendadas e os equipamentos necessários para cada peso e altura. Entrando aí na abordagem... Vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês já viram a fita de Broselow? Não. Não. Tá, no fim eu mostro uma aqui para vocês. Certo, professor. Eu também não coloquei, não. Deveria ter colocado. Eu vi na foto do ATLS. No livro tem a foto da fita métrica. Acho que já pode continuar, irmão. Já? Peraí. Pronto. Certo. Vê se é possível ver. Uhum. Show de bola. Aí ela abre, professor? Então, ela abre, Entendi. né? E aqui você tem... Onde é que tá a parte? Então, você mede a criança, né? Uhum. Pela altura, né, professor? Quando você chega no tamanho, você vai ter, por exemplo, esse aqui, peso aproximado, certo? Doses de drogas para esse peso, tá? Professor, não está aparecendo aqui, não. Não estou conseguindo ver? Aqui está aparecendo. O meu também tá aparecendo. O meu também não dando tá, pra não. enxergar. Tá dando para ver, sim. Assim, no meu O tá, meu né? não tá aparecendo nada. Aqui está aparecendo. Por que para uns está e para outros não está, que não tem lógica alguma. E aí, do outro lado, aparece também toda a parte de fluidos, né, que você daria para essa criança nessa idade. É ultra prática, porque você só estica do lado da criança, né? Quando você chegou no tamanho da criança, pegou no lugar do tamanho da criança, todas as informações estão ali. Isso deveria estar em tudo que é hospital de urgência na mão, né? Principalmente onde você não tem um pediatra para te ajudar, que é uma coisa mais frequente. Depois eu conto uma história para vocês, a fita de Broselow. Segue. Pode continuar, professor? Pode. Pronto, indo para a avaliação da via aérea dos pacientes pediátricos, o primeiro objetivo nessa avaliação e no atendimento é garantir uma via aérea segura, visto que a causa mais comum de parada cardíaca é a falha de se obter uma via aérea ou de mantê-la, né?
associada a uma falta de oxigenação, consequentemente. Elas têm detalhes também na anatomia. Quanto menor a criança, maior a proporção do crânio, maior o crânio e menor a face, certo? E também tem a propensão de a laringe posterior se anteriorizar por uma flexão passiva cervical. Justamente por essa característica anatômica do crânio ser maior, ela faz uma flexão passiva. E nessa flexão passiva cervical, a laringe tende a ficar de posterior, se anteriorizar, certo? É indicado, por causa disso, colocar um coxim de 2,5 centímetros em todo o dorso da criança, mantendo a face paralela à prancha. Porque quando você coloca esse coxim, ela sai da posição que eles chamam de cheirador, a posição sem esse coxim. Ela fica com a cabeça com a flexão passiva, meio que obstruindo, né? Os tecidos moles também da orofaringe, do lactete, são proporcionalmente maiores, também dificultando a visualização da laringe. A laringe ela tem forma de funil, propiciando o acúmulo de secreções em retrofaringe. E as cordas vocais e anteriorizada. A traqueia ela é relativamente curta, de 5 a 7 centímetros, que tem que chamar nossa atenção e ter o cuidado na intubação seletiva, principalmente no broncofonte direito, né, que é o mais fisiológico. E com esse cuidado, com esse objetivo, tem que progredir 3 vezes o número do tubo. Se você progredir demais, vai seletivar, né, broncofonte direito. Por exemplo, se for um tubo número 4, progredir até o número 12, na marquinha número 12, né? Com relação ao tratamento da via aérea, se a criança, no momento obstruída, quer dizer, ela está respirando espontaneamente, só que a via está parcialmente obstruída. Você tem que manter o plano da prancha com aquele coxim, fazer a tração da mandíbula, ou a elevação do, né, que é o chin lift e jaw thrust, e fazer a limpeza das secreções de corpos estranhos que possam ter na orofaringe e administrar oxigênio suplementar. Porém, se a criança estiver inconsciente, a gente tem crianças não desaturarem rapidamente, né? E a gente também pode lançar dessa via aérea de a cânula de Guedel, que é o tubo orofaríngeo, principalmente utilizado em pacientes que estão inconscientes, porque se esse paciente tiver com o reflexo de deglutição presente, vai ocasionar vômitos. Ele deve ser introduzido delicadamente, diretamente na orofaringe, com um abaixador da língua, com um abaixador de língua, uma espátula de língua, se necessário, né? Não girar 180 graus, como a gente faz em adulto, porque pode ocasionar lesão de palato mole e hemorragia. Essas crianças, elas, se fizer um movimento mais brusco, pode ocorrer a lesão do palato mole. É indicada a intubação orotraqueal quando o paciente tem um TCE mais leve, esses pacientes pediátricos, que precisam de uma ventilação controlada. Principalmente quando tem uma incapacidade de manter a via aérea permeável, ou que tenha sinais de insuficiência ventilatória ao exame, ou uma hipovolemia significativa com rebaixamento de nível de consciência. São as principais indicações de intubação orotraqueal. Esse também é o meio mais seguro de se estabelecer a permeabilidade da via aérea e de ventilar o paciente. Tem-se também que tomar cuidado que o diâmetro mais estreito desses pacientes pediátricos é a nível do anel cricoide, que inclusive é um selo natural ao tubo. É por isso que podem ser usados também em pacientes pediátricos tubos sem balão, que não é muito o que a gente vê, né? Por quê? Porque os tubos com balão, eles são melhor na ventilação, eles melhoram a ventilação e no controle do CO2, com impacto positivo no fluxo cerebral, que é diretamente associado à concentração de CO2, né? E a pressão do cuff do balão
tem que ser sempre desejável inferior a 30 milímetros de mercúrio. Com relação à intubação orotraqueal, a intubação assistida por drogas, ela segue uma linha de sequência, primeiro com a pré-oxigenação, tem que sempre ter em mente que lactentes elas fazem muita bradicardia, comumente, por uma resposta vagal maior, porém, em maiores de 1 ano, a bradicardia é mais comum por hipóxia, e não tanto por essa resposta vagal. Em lactentes, por essa resposta vagal exacerbada, pode ser considerado um tratamento profilático com atropina, porém não é tão necessário em maiores de 1 ano, porque eles não têm tanta resposta vagal. A dose recomendada de 0,01 a 0,03 miligramas por quilo de atropina e deve ser administrada de 1 a 2 minutos antes da intubação, nesses menores de 1 ano, com a dose máxima de 0,5 miligramas. Pode ser usado também etomidazolam na dose de 0,3 miligramas por quilo em crianças normovolêmicas, ou uma dose menor de 0,1 miligrama por quilo, tanto de etomidato como de midazolam em crianças que estão hipovolêmicas, seguido de um bloqueador neuromuscular despolarizante de curta duração, como o exemplo a succinilcolina, na dose de 2 miligramas por quilo, se for uma criança com menos de 10 quilos, ou 1 miligrama por quilo, se for com mais de 10 quilos. A intubação nasotraqueal, eles recomendam que deve ser evitada, principalmente pelo risco de lesão nessa nasofaringe e de sangramento associado, porque eles têm um ângulo mais agudo dessa curvatura da nasofaringe para descer para a orofaringe, que ocasiona muita lesão quando você vai fazer a intubação nasotraqueal, por isso deve ser evitado. E deve-se fixar esse tubo 2 a 3 centímetros abaixo das cordas vocais, que vai ser mais ou menos aquilo que a gente conversou sobre fixar 3 vezes o tamanho progredir 3 vezes o número do tubo, né? Deve-se, após a intubação, checar o posicionamento com a ausculta bilateral do tórax e pela capnografia, para ver o CO2 exalado, né? Além de se fazer um raio-x de tórax de controle, para observar o posicionamento do tubo. A ausculta deve ser realizada periodicamente nessas crianças, eles sempre enfatizam isso, a fim de verificar uma intubação orotraqueal seletiva ou extubação, que normalmente é o que ocasiona uma piora clínica mais aguda em doentes que estão entubados. Sempre lembrar do mnemônico DOPE, que é o mnemônico utilizado para crianças que estão entubadas, que elas agudamente descompensam. O que você vai pensar? Você vai pensar em deslocamento do tubo, ou obstrução do tubo ou do circuito, ou de um pneumotórax associado, ou falhas no equipamento, nos equipamentos de ventilação, nos equipamentos, em alguma parte do equipamento. Tem que sempre lembrar disso. A criptireoidectomia também pode ser utilizada quando falha a ventilação por balão, bolsa, válvula, máscara, balão, né? E a intubação orotraqueal. Quando esses mecanismos falham, você pode lançar a mão da criptireoidectomia. Deve-se fazer uma ventilação de resgate com a máscara laríngea ou fazer a crico por agulha, para uma oxigenação temporária. Porque a criptireoidectomia cirúrgica raramente é indicada em pacientes lactentes e em menores de 12 anos. Sempre é preferível, se você puder, fazer a ventilação de resgate com máscara laríngea ou uma crico por agulha. Consegue colocar a pergunta aqui? Eu vou ter que sair. Porque como tá chamando. Não. Você ficou com essa faca aqui. A faca aqui conecta. Conectar aqui. Pessoal, só um minutinho que Vitória tá querendo conectar aqui, rapidinho. Entendi. Manda brasa. Pronto, como eu já falei, a cricotireoidectomia cirúrgica ela é raramente indicada, né? Em lactentes menores de 12 anos, porque eles ainda estão se desenvolvendo, né? Então, pode ter alguma lesão de laringe quando você vai fazer uma abordagem mais incisiva nessa região, né? Ela é evitada. Pronto, com relação a passando o top para o B, né? A ventilação e respiração também tem algumas diferenças, né? A frequência respiratória fisiológica ela vai diminuindo com a idade,
a gente lembra que é de 60, começa com 60 até os 2 meses, 50 até o primeiro ano, depois vai progressivamente diminuindo, para 40, depois 30, até ficar igual ao do adulto, por volta aí dos 10 anos, que vai ser abaixo de 20, né? Os volumes correntes normais também, eles variam em torno de 4 a 6 ml por quilo para o lactente e de 6 a 8 ml por quilo para crianças com mais idade, chegando aí aproximadamente ao do adulto, né? Máscaras de ventilação, elas são projetadas também para crianças, para evitar uma pressão muito agressiva, né? Para limitar essa pressão que vai de insuflação e evitar barotraumas, né? Iatrogênicos. Por quê? Porque a árvore traqueobrônquica dessas crianças, ela é imatura, ela é muito mais frágil, então elas podem predispor barotraumas mais facilmente. Lembrar que crianças menores de 30 quilos sempre usar máscara, válvula, balão pediátrico, né? Como eu falei, a hipóxia é a causa mais comum de parada cardíaca, isso aí a gente tem em mente, que a hipóxia é a primeira coisa que deve ser pensada numa criança em parada cardíaca, principalmente vítima de trauma. E a hipoventilação também está associada causando acidose respiratória, retendo CO2, né? Então, se retém CO2, aumenta a concentração de CO2, faz acidose respiratória. Pode passar, Diego. Com relação à toracocentese e à drenagem pleural, elas são indicadas, na maioria dos traumas torácicos, elas tratam o paciente, fazer a realização da punção antes, principalmente se tiver um pneumotórax hipertensivo, a punção e posteriormente a toracostomia, né? Toracocentese, né? A punção ela deve ser realizada acima do terceiro arco costal, na linha hemoclavicular, para descomprimir. Ter cuidado ao usar nessa punção catéteres 14 e 18 em lactentes e crianças. Os drenos de tórax também devem ser proporcionalmente menores, né? E essa drenagem da toracostomia, ela tem que ser realizada, idealmente, no quinto espaço intercostal, imediatamente anterior à linha axilar média, e, quando for introduzir o tubo, inserir o tubo com a localização mais para superior e mais para posterior no tórax da criança, para realizar a drenagem. Pode passar, Diego. Com relação àquilo que o professor estava falando, da circulação e do choque, né? Que também tem muitos detalhes. Com relação à avaliação e tratamento, é importante fazer um reconhecimento de alterações circulatórias, quanto mais precoce possível, e para isso a gente tem que ter uma determinação precisa do peso do paciente pediátrico e do volume circulatório do doente, né? Até para a gente planejar a reanimação com fluidos e a reposição sanguínea, se for necessária também, associada. Acessos venosos e fazer também a avaliação da resposta a essa reanimação inicial, com fluidos, com reposição sanguínea, ver como é que está a resposta a essa reanimação. Principalmente utilizando também da diurese, né, como um dos principais parâmetros nessa avaliação dessa resposta. E o controle da termorregulação, para o paciente não fazer hipotermia. A taquicardia, ela é um dos parâmetros que está muito associado aos parâmetros iniciais de circulação, de choque, né? A taquicardia e diminuição da perfusão periférica e o reconhecimento precoce de hipovolemia são muito importantes, e fazer a reanimação volêmica. Sempre para manifestar uma diminuição da PA, para o paciente fazer uma diminuição da PA, a gente tem que esperar uma perda de pelo menos 30% da volemia, porque essas crianças elas têm uma reserva fisiológica maior de sangue para compensar. Então, eles compensam. Então, quando eles vêm fazer uma diminuição da pressão, eles já perderam bastante sangue, pelo menos 30% da volemia. E quando vai fazer choque, já é mais de 45% da volemia.
O desaparecimento de pulsos periféricos, estreitamento da pressão de pulso, de menos de 20 milímetros de mercúrio, pele mosqueteada, extremidades frias, diminuição de nível de consciência e resposta lenta a estímulos dolorosos são sinais de que o paciente está evoluindo com choque. Tem que ter em mente que existem outras causas de taquicardia que pode ser um fator de confundimento, né? Que é o dor, o medo, o estresse psicológico. E, como a gente viu, tem que prestar atenção na diminuição da PA. Mas como é que a gente vai saber os valores normais para uma criança? A gente pode estimar a pressão arterial sistólica adequada numa criança fazendo-se um cálculo simples, né? De 90 milímetros de mercúrio mais 2 vezes a idade do paciente, né? Por exemplo, se uma criança tem 5 anos de idade, 90 mais 2 vezes 5, 10, dá 100 milímetros de mercúrio, de PA sistólica. E o limite inferior dessa pressão, 70 milímetros de mercúrio mais 2 vezes a idade do paciente. E para estimar a PA diastólica, 2/3 da PA sistólica, né? Então, por exemplo, se for 120, 90. A hipotensão é um estado de choque. Volta aí. Pode voltar, Diego. A hipotensão é um estado de choque e indica uma perda grave de sangue, como eu falei, mais de 45% da volemia. E, frequentemente, nesses casos de perda mais intensa, a taquicardia ela é substituída por uma bradicardia, né? Que é indicativo mais ainda de fazer uma reposição tanto de cristalóide como de sangue. Então, deixa eu só falar uma coisinha. Essa é um dos motivos que eu te falo, que eu falei que a discussão de choque deveria vir antes, né? Porque a gente coloca que a medida de pressão no paciente traumatizado não é uma medida importante. A medida mais importante é a medida da frequência cardíaca, do pulso, né? Você acaba se utilizando de níveis pressóricos mais para frente um pouquinho. E se isso no adulto é verdade, na criança é muito mais importante. Se você for se guiar por parâmetros pressóricos para tomar qualquer atitude em termos de reposição ou de intervenção, você com certeza vai intervir tardiamente, né? Fala. Se você for esperar ter uma hipotensão, você já perdeu tempo no tratamento do paciente, né, professor? Ou perde o doente. Perdeu o doente, exatamente. Tem que se guiar ou pela taquicardia e os parâmetros clínicos, de pele mosqueteada, perfusão, de temperatura da pele, essas coisas. Todos os parâmetros que a gente utiliza, a pressão é um parâmetro virtualmente sem utilidade em criança, na realidade, na criança traumatizada, né? Porque quando você tiver alteração, você já está perdendo o jogo. Verdade. Pode seguir. Segue. Para calcular essa reposição, né? Você tem que estimar o peso e o volume circulatório, como eu falei, e aí entra novamente a fita métrica de Broselow. Você vai usar para estimar o peso. Você pode fazer uma conta rápida se você não tiver essa fita métrica, que pela altura já vai te dar o peso. Mas se você não tiver, você pode usar essa conta, que é 2 vezes a idade mais 10. Por exemplo, uma criança de 5 quilos, de 5 anos, 20 quilos. E assim vai. Para estimar a volemia do lactente, você vai estimar 80 ml de volume de sangue por quilo e da criança mais velha 70 ml por quilo, né? Se você tiver uma suspeita de choque, com sinais de taquicardia, de hipoperfusão periférica, está indicado fazer 20 ml por quilo de cristalóide isotônica aquecida, podendo ser repetida até por mais 2 vezes, né? Completando 3 vezes, né? Até o paciente ter uma resposta, né? Para fazer essa reposição, tem que se pensar em acessos venosos também, preferencialmente periféricos, né? Deve-se tentar fossa antecubital e veia safena do tornozelo, principalmente nos periféricos. Se não conseguir, pode-se lançar a mão do intraósseo, seja ele na tíbia proximal ou no fêmur distal,
ou punção da veia femoral, né? Ou veia jugular externa. E se tiver falha, aí vai ter que tentar fazer uma dissecção venosa da veia safena do tornozelo, né? Com mais segurança. Mas é sempre importante tentar esse acesso venoso periférico, né? Preferencialmente periférico. Só que se você não conseguir o intraósseo, ele é bem indicado em crianças, né? Pode passar, Diego. Pronto. Como eu falei, na reanimação com fluidos, pode ser necessários 3 bolos de 20 ml por quilo de cristalóides aquecidos, né? Se o paciente não tiver uma melhora no primeiro bolos de 20 ml por quilo, tem uma chance de sangramento contínuo. Então, você já tem que ficar mais atento com esse paciente, né? Pode estar sangrando pelo abdômen, TCE, tórax, pelve, ou algum sangramento oculto. Deve-se considerar também concentrado de hemácia na dose de 10 ml por quilo. Na urgência, se não der tempo de tipar, pede um O negativo, que vai dar certo para todos os pacientes. E pensar também em caso de transfusão maciça, de plasma, de plaquetas e todos os hemoderivados, né? Deve-se avaliar a resposta, a reanimação, que quando o paciente estiver respondendo, a gente vai perceber uma diminuição da frequência cardíaca, um melhoro no sensório do paciente, no nível de consciência, o retorno dos pulsos periféricos, a coloração da pele fica mais rosa ou mais avermelhada, o reaquecimento das extremidades que estavam frias e pegajosas, um aumento da PA, um aumento da pressão de pulso, que é a diferença da PA sistólica para a PA diastólica, e o débito urinário entre 1 a 2 ml por quilo por hora. Quer dizer que está sendo bem perfundido os rins, né? E os pacientes eles podem ser divididos em respondedores, quando eles respondem e se mantêm bens. Quando eles podem ser respondedores transitórios, quando eles respondem e depois eles caem novamente. E não respondedores, quando você faz a administração e eles não melhoram. Sendo esses últimos, os não respondedores e os respondedores transitórios, candidatos a outros derivados de sangue e candidatos também a uma avaliação mais intensa para uma possível cirurgia precoce, né? Eles podem estar tendo algum sangramento oculto, tem mais chance. Pode passar. Beleza. É porque deu um erro aqui. Beleza. Foi? Não. Pronto. Como eu falei, o débito urinário ele é um bom parâmetro para avaliar essa resposta. Em RNs e lactantes mais novos, é esperado um débito urinário maior, 2 ml por quilo por hora. Já em crianças mais velhas, 1 ml por quilo por hora. E adolescentes, que já são quase adultos no fim do crescimento, o esperado é o normal por adultos, 0,5 ml por quilo por hora de débito urinário. É importante também sondar os pacientes, principalmente os mais graves, para acompanhar essa resposta. E se for um lactente, pode ser lançar mão de uma sonda simples, sem balão. É importante também fazer uma termorregulação desse paciente para evitar a hipotermia, porque eles, como eu falei, eles têm uma grande área de superfície, eles têm a pele fina, sem tanto subcutâneo por baixo e predispondo à hipotermia, né? A hipotermia ela pode levar à refratariedade do tratamento, pode prolongar o tempo de coagulação, né? Está associada à hipotermia, a acidose e a distúrbio de coagulação, né? É a tríade letal. E pode comprometer também o sensório, né? Rebaixar o nível de consciência, a hipotermia. Você pode lançar mão, para evitar isso, de aquecedores elétricos, cobertores térmicos. A sala de admissão é sempre importante manter ela numa temperatura mais aquecida. Se tiver muito confortável para o plantonista que vai atender, ela já está muito fria, extremamente fria para o paciente que está chegando. E os líquidos intravenosos também devem ser aquecidos. Pode passar, Diego. Com relação à reanimação cardiopulmonar desses pacientes,
foi visto que quando eles são submetidos a SCP no local, com retorno da circulação antes de chegar na referência, ou seja, no local do acidente, na maioria das vezes, eles têm 50% de chance de ficar sem sequelas. As chances de ficar sem sequelas são maiores. Já se o paciente chegar em parada, já tem um prognóstico pior, principalmente se tiver uma parada com mais de 15 minutos antes da entrada, já com pupilas fixas, a admissão já tem pouca chance de sobreviver. Pronto. Com relação ao trauma torácico e as peculiaridades do trauma torácico na criança, essas crianças elas têm uma complacência e uma flexibilidade da parede torácica maior, propiciando uma transmissão da força que atinge o tórax, afetando o parênquima, que é o mais comum, o parênquima pulmonar, né? Não é comum fraturas de arcos costais, porque elas têm uma flexibilidade maior, e as lesões mediastinais também não são tão comuns, em comparação com os adultos. Devido à mobilidade das estruturas mediastinais, elas são mais sensíveis ao pneumotórax hipertensivo. Então, elas são mais comum. Então, tem que sempre ficar atento a pneumotórax hipertensivo na criança. O pneumo mediastino é raro e, na maioria das vezes, é benigno. Tem que prestar também atenção em rupturas diafragmáticas, ruptura da árvore traqueobrônquica, da aorta, contusão cardíaca. Elas não são comuns, mas normalmente quando ocorrem são bem mais graves. A maioria das lesões torácicas nos pacientes pediátricos, elas podem ser tratadas somente com suporte ventilatório e com a drenagem torácica, por isso que tem que ser bem observada e bem tratada. E a maioria dos traumas torácicos, eles são contusos. Penetrantes são mais raros e são mais comuns após os 10 anos. Pode passar, Di. Pronto. Com relação às peculiaridades do trauma abdominal, o trauma fechado também é a maioria. A maioria dos pacientes pediátricos com lesões abdominais com hemorragia, essa hemorragia é autolimitada, não são sangramentos muito importantes, a maioria são hemorragias autolimitadas, que podem ser tratadas até conservadoramente, só com a observação e um acompanhamento clínico mais intenso e rigoroso. No exame físico, tem que ser realizado sempre conversando, tentando observar a dor abdominal, tentando observar a tensão do abdômen, para saber se o abdômen está tenso, flácido, depressivo. Você pode lançar a mão para evitar fatores de confundidores, que causem confusão, de uma sonda gástrica para descomprimir o estômago, uma sonda vesical para descomprimir a bexiga, que são fatores que causam uma tensão abdominal que, na verdade, não é a que você está procurando. Ela vai te confundir. Então, é melhor você lançar a mão dessas atitudes. Melhora o exame e diminui a tensão do abdômen. Medidas auxiliares no diagnóstico. Você pode lançar a mão de tomografia computadorizada. Você pode lançar a mão do FAST e do lavado peritoneal diagnóstico. Alguns detalhes rápidos. A tomografia ela é mais precisa e o paciente tem que estar hemodinamicamente estável. Não tem como você fazer uma TC num paciente instável. E ela deve ser feita precocemente, mas não deve retardar o tratamento. O FAST ele pode ser usado também, principalmente como uma extensão do exame do abdômen, quando você está em dúvida, e a vantagem dele é que você pode repetir, sem nenhum prejuízo ao paciente. Não se deve confiar tanto no FAST para excluir lesões intraabdominais. Pode ocorrer lesões sem que o FAST observe, sem ser evidenciado. E se no FAST der uma pequena quantidade de líquido livre, você pode fazer uma tomografia para ver melhor como é que está, avaliar melhor essa lesão. Claro que se o paciente estiver estável, né? O lavado peritoneal diagnóstico também ele pode ser usado para detectar sangue intraabdominal com instabilidade. Se o paciente estiver instável, pode lançar a mão do FAST como do lavado. Mas o lavado não vem tanto sendo mais utilizado como anteriormente. Ele vem ficando mais... o FAST vem tomando mais esse posicionamento, né?
E o paciente, se você tiver um lavado positivo e o paciente tiver hemodinamicamente estável, não necessariamente é cirúrgico. Quer dizer, você faz o lavado, dá positivo, o paciente está bem, como eu falei lá em cima, os pacientes pediátricos eles têm hemorragia autolimitada, né? Então, não indica necessariamente cirurgia. Você pode lançar a mão de soluções cristalóides, aquecidas, 10 ml por quilo, e o lavado não é útil para avaliar sangramento de reto peritônio. Pode passar, Diego. Beleza. Com relação ao tratamento não operatório nesses pacientes, os pacientes pediátricos podem ter lesões de órgãos parenquimatosos, principalmente fígado, baço e rim, na TC ou o FAST positivo, e hemodinamicamente estável, como eu tinha falado. E normalmente é autolimitado. Nesses pacientes não vai ser necessário cirurgia. Pode ter também lesões viscerais específicas da criança e dos acidentes ocorridos em criança, como lesões causadas pelo guidão, contusão do cotovelo no quadrante superior direito do abdômen, ou compressão do abdômen pelo cinto de segurança, que é aquele sinal do cinto de segurança. Lesões de alça de delgado próximas ao ligamento de Treitz também podem ser comuns em crianças. Lesões mesentéricas e avulsões de alças de intestino delgado também podem ocorrer. E o diagnóstico dessas lesões, elas podem ser tardias, porque essas crianças podem ter uma sintomatologia inicial inespecífica. Uma dor inespecífica, leve, o paciente bem, e pode retardar esse diagnóstico. E rupturas de bexiga em crianças, elas são mais comuns do que em adultos, porque a bacia das crianças ela é anatomicamente mais rasa do que a do adulto. Entrando agora um pouco na parte de trauma crânioencefálico, para fechar, né? Com relação às lesões de contusão cerebral, a gente tem que sempre focar também em estabilizar o paciente do ponto de vista de lesões extracranianas. Por exemplo, se o paciente tem uma lesão do sistema nervoso central e está com hipotensão e hipovolemia, isso vai prejudicar ainda mais, fazendo lesões secundárias. Então, é sempre importante estabilizar o paciente do ponto de vista circulatório e procurando lesões extracranianas. Tanto pela hipóxia como pela hipotensão. É raro, tem que sempre ter em mente isso, que é rara a hipotensão causada somente por TCE. A criança teve um trauma crânioencefálico, está desenvolvendo a hipotensão, você tem que sempre duvidar que seja somente pelo TCE. Tem que sempre investigar uma outra causa de sangramento. Entretanto, lactentes podem realmente perder muito sangue por um trauma, por um TCE, porque ele pode fazer sangramento para espaço subgaleal, subdural, intraventricular, pois as suturas e fontanelas dessas crianças elas são abertas, né? Eles podem ter o sangramento e abalar essa estrutura, abalar a fontanela, que é um ponto que tem que ser também avaliado. Do ponto de vista, também analisando as peculiaridades, o cérebro da criança, ela dobra aos 6 meses de idade e está com um cérebro de 80% do cérebro de um adulto aos 2 anos. O espaço subaracnoide dessas crianças é menor, predispondo uma menor flutuabilidade, uma menor proteção pelo o líquido subaracnoide, gerando aí uma maior probabilidade de lesão, certo? O fluxo cerebral também, normalmente ele aumenta progressivamente até 2 vezes a do adulto, ele dobra mais que o do adulto por volta dos 5 anos e depois diminui para ficar o normal do adulto. Predispondo também uma suscetibilidade do cérebro de crianças à hipóxia e à hipercarbia, que são alterações na concentração de CO2. A avaliação desses TCEs, eles diferem do adulto, tanto na avaliação como na resposta da criança ao TCE. Entretanto, eles têm um prognóstico melhor. Os pacientes vítimas de TCE pediátricos, eles têm um melhor prognóstico. Tem que sempre evitar hipovolemia, hipotensão e hipóxia, como eu falei. E as crianças, elas têm uma observação, eles toleram melhor lesões intracranianas
expansivas, que são lesões com efeito de massa, lesões intracranianas que causam hipertensão intracraniana. As crianças, elas toleram mais o inchaço cerebral, por causa justamente que ela consegue as estruturas ósseas, elas conseguem abalar e conseguem abalar fontanelas, né? Elas podem ser mascaradas, a criança pode ficar bem até uma rápida descompensação. Descompensada uma vez, quando você vai ver a fontanela está abalada, eu tenho uma diástase da linha de suturas intracraniana, né? Por isso, tem que sempre ter em mente a avaliação neurocirúrgica precoce em crianças. Tem que estar sempre observando isso. Vômitos e amnésia são comuns, porém, se eles forem persistentes, progressivamente frequentes, aí são sinais de alarme, né? Aí a gente vai sempre solicitar uma TC de crânio e deixar uma sonda gástrica para fazer a descompressão gástrica. Convulsões após o trauma são mais frequentes e deve sempre ser feita uma tomografia para investigar essas convulsões. As crianças, elas têm menos lesões focais em comparação com o adulto, mas a hipertensão intracraniana por edema é mais comum do que do adulto. A escala de coma de Glasgow é útil na avaliação, porém é uma escala de coma de Glasgow modificada para a criança, em que principalmente o componente verbal, em menores de 4 anos, ele é modificado, por exemplo, ao invés de ser desorientado, é um choro consolável, irritado, a criança está irritada demais, agitada. É uma escala de coma de Glasgow modificada para avaliar. Pode passar, Di. Devido à criança ter aquela característica que eu falei, dela ter uma hipertensão intracraniana e rebaixar de uma vez, você vai ter que monitorizar a pressão intracraniana, principalmente quando está presente uma escala de coma de Glasgow menor do que 8, lesões múltiplas associadas ao TCE, ou uma TC de crânio com alterações, né? Tem que sempre estar prestando atenção na pressão intracraniana. Pode-se lançar a mão de doses medicamentosas ajustadas, principalmente para o caso de convulsão, como eu falei, que a criança pode convulsionar. Aí você pode lançar a mão, diferentemente do adulto, a primeira escolha é fenobarbital, 10 a 20 miligramas por quilo, por dose. Se não tiver o fenobarbital, pode usar também o diazepam, não tem problema. 0,1 a 0,2 miligramas por quilo por dose. Pode-se lançar a mão também de solução salina hipertônica a 3%, 3 a 5 ml por quilo, e o manitol, 0,5 a 1 gramas por quilo, principalmente se forem hipertensões intracranianas extremas, com herniação transtentorial, aí a gente lança a mão dessas outras duas medidas. Mas se não, não tem necessidade de usar manitol, certo? Pode ser usado também, eu falei do fenobarbital, pode ser usado também a fenitoína, na dose de 15 a 20 miligramas por quilo. Pronto, resumindo, a avaliação do trauma crânioencefálico, para fechar o seminário, a gente tem que seguir uma linha de raciocínio, uma avaliação e atendimentos rápidos. Tem que sempre ter em mente uma avaliação do neurocirurgião precocemente. Tem que ser feita uma avaliação sequencial e rápida, com prevenção das lesões cerebrais secundárias por uma hipotensão ou por uma hipóxia. Tem que sempre ser abordada também a via aérea, uma intubação orotraqueal precoce e uma ventilação adequada nos pacientes que estão mais graves, mais rebaixados. Pode-se lançar a mão da solução salina hipertônica e manitol, como eu falei, que eles vão causar hiperosmolaridade, causando assim uma atração desse inchaço cerebral para o sangue, diminuindo o inchaço cerebral, e uma diminuição do edema cerebral, né? E, por último, fazer sempre uma reavaliação contínua de todos os parâmetros, a fim de não ser surpreendido por uma piora súbita do paciente. Esses aí foram os principais tópicos que eu observei das diferenças do adulto para o trauma pediátrico na criança, que chamam mais atenção e que são os mais importantes. Tá certo, pessoal? Pode passar, Diego. Pai, terminou aqui, eu acho que... Isso. Foi muito doido aqui.
Não, terminou. Beleza. É isso aí. Os pontos principais. Nós vamos falar de velho também ou só de criança? Professor, como eu tinha conversado com o Diego, que eu fiz o trauma pediátrico bem detalhado, aí para não se prolongar, a gente optou por dividir. Tá bom, tá bom. Muito bom. Deixa eu só te falar algumas coisinhas, uns detalhezinhos de bobagem. A apresentação foi muito boa, muito bem armada. Tome cuidado com alguns detalhes de formatação de slide, de erro, de palavras iniciais, para fazer alguma coisa, não para fazer alguma coisa. É bobagem, mas isso é importante numa É importante, são detalhes que são importantes. Não é tão informal quanto a nossa aqui, né? Uma apresentação informal quanto a nossa, isso é tranquilo. Mas nem sempre você está apresentando, aliás, a maior parte das vezes você não vai estar fazendo uma apresentação informal como isso aqui. Então, presta atenção nesses detalhes. Tá? Verdade. Vamos refazer a sequência e... Deixa eu abrir aqui. O próximo seminário vai ser atendimento inicial e avaliação das vias aéreas. Diego, dá uma checada na divisão dos residentes, vê quem... Não estou conseguindo ouvir não, professor. Tá muito ruim. Oi? Não estou conseguindo ouvir não. Se eu falo só de redividir, mas não estou ouvindo nada. Melhorou agora? Melhorou. Então, vamos acrescentar o próximo seminário de avaliação e atendimento inicial em vias aéreas, tá? Como esse seminário é a parte, e quem é que na lista estava com menos seminário, e acrescenta para alguém que tenha menos que 2, tá? É só procurar que tem gente com menos que 2. Na primeira olhada, eu já bati e aí. Pronto, vai ser ele, tá eleito. Tá eleito. Então, avaliação inicial das vias aéreas, tá? Na sequência, choque, tá certo? Certo. Que é Rodrigo, Aí né? a gente... Porque houve aquela inversão quando o Rodrigo estava de férias. É Rodrigo, no lugar de Mariana. Certo, tá bom. Esse barulho todo vem da onde? Um helicóptero, eu acho. Não sei não. Então, aí choque, aí a gente pode, para não ficar muito longe das situações especiais, né? A gente pode voltar... Liguei o helicóptero aqui, meu. A gente pode voltar para idoso e para mulher, e por último a gente vem nas pequenas intervenções cirúrgicas de urgência, tá? Certo. Para depois começar as coisas mais especiais, tá bom? Certo, tá anotado aqui. Então, segunda-feira, bag e de stand-by, Rodrigo. Escreve isso aí para ficar bonitinho escrito, mas na segunda-feira que vem, a avaliação inicial do atendimento das vias aéreas. Certo. Tá bom? Tá certo. Falado então, molecada. Até sexta, então. Valeu, professor. Se a gente não tiver nada na sexta-feira, nem cirurgia, nem caso para discutir, a gente pode, inclusive, já tocar o seminário. Depende de vocês. Beleza. Valeu, professor. Tá bom? Abraço. Boa noite. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Beijo para vocês. Osman.